Nós somos o Conselho Arcturiano. É um prazer nos conectar com todos vocês. A alegria do encontro. Estamos muito felizes por estarmos aqui com vocês, para guiá-los e oferecer nossa ajuda. Há uma frequência de amor que flui de nossa dimensão para a de vocês neste exato momento, enquanto estas palavras chegam aos seus olhos e ao seu coração. Não é por acaso que você está lendo isto agora. Nada acontece por acaso quando se trata da jornada da alma. Gostaríamos que você fizesse uma pausa por um instante antes de continuar. Respire fundo, sinta o ar preenchendo seus pulmões e perceba, por um momento, que há algo dentro de você que observa esse ato de respirar, algo que não é o ar, não é o pulmão, não é sequer o pensamento. Esse algo é o que chamamos de presença. E é exatamente sobre essa presença que viemos falar hoje. Ficamos imensamente felizes em ver tantas pessoas despertando a cada dia, e queremos assegurar-lhes que vocês fazem parte de um coletivo humano que está migrando para uma estrutura de dimensão superior, uma experiência de realidade de dimensão superior. Quando dizemos migração, não estamos falando de um deslocamento físico para outro planeta ou outro lugar. Estamos falando de uma mudança interna, uma expansão da percepção, um alargamento do que você consegue sentir, ver e compreender sobre si mesmo e sobre o universo ao seu redor. Essa migração já começou. Ela não está no futuro, ela está acontecendo agora, neste instante, em você e em milhões de outros seres humanos ao redor do planeta. E o simples fato de você estar aqui, lendo estas palavras, já é uma evidência disso. O que significa despertar? Queremos explicar com mais cuidado o que entendemos por despertar, porque essa palavra é usada de muitas formas diferentes, e achamos importante que haja clareza. Estar desperto não significa ter lido todos os livros espirituais. Não significa meditar por horas a fio todos os dias. Não significa ter visões, experiências fora do corpo ou canalizações dramáticas. Não significa pertencer a um determinado grupo, seguir um determinado mestre ou adotar uma determinada filosofia. Estar desperto significa, em sua essência mais simples, saber que você é um aspecto da energia da fonte, e que todos os outros também o são. É isso. É tudo o que é preciso para se qualificar como membro do coletivo desperto. Mas vamos aprofundar isso, porque essa compreensão, quando realmente absorvida, muda tudo. Pense em como você enxerga a si mesmo no dia a dia. Você acorda de manhã, olha no espelho e vê um rosto. Sente o cansaço, a fome, as preocupações do dia. Vai ao trabalho, interage com pessoas, enfrenta desafios, sente alegrias e frustrações. E no meio de tudo isso, é muito fácil se identificar completamente com aquela figura que olha no espelho, com aquele nome, aquela história, aquele conjunto de memórias e expectativas. Isso é o que chamamos de sono. Não o sono do corpo, mas o sono da consciência. É quando o ser humano esquece, temporariamente, que há algo muito maior por trás da persona que habita o mundo físico. O despertar é o momento, ou melhor, o processo, em que essa memória começa a retornar. É quando algo dentro de você começa a sussurrar, há mais do que isso. Talvez seja um livro que cai em suas mãos. Talvez seja uma perda que faz o chão desaparecer sob seus pés e, no meio daquela dor, algo essencial emerge. Talvez seja um pôr do sol que, por um segundo, faz você parar completamente e sentir uma vastidão que não tem nome. Esses são os momentos de despertar. E eles se acumulam, eles se aprofundam, eles transformam. O despertar como processo. Queremos ser muito claros sobre algo que observamos em muitos de vocês: o despertar raramente acontece de uma vez. Para a grande maioria dos seres humanos, ele é um processo gradual, às vezes longo, às vezes sinuoso, com momentos de expansão seguidos de momentos de contração. Imaginem uma flor que desabrocha.
Ela não abre todas as suas pétalas de uma só vez. Primeiro surge uma pequena abertura, depois outra, e há momentos em que parece que ela recuou, que fechou um pouco. Mas a tendência geral é sempre em direção à abertura. Assim é o despertar humano. Pensem em alguém que chamamos de Maria, não é um nome real, mas um exemplo que nos ajuda a ilustrar. Maria passou a maior parte de sua vida adulta focada em sua carreira, em sua família, em suas responsabilidades. Ela nunca se considerou uma pessoa espiritual. Certo dia, ela perdeu o emprego. E naquela crise, sem saber para onde ir, ela entrou em um parque e sentou sob uma árvore. Não fez nada, apenas sentou, e de repente, algo aconteceu. Ela sentiu uma paz que não conseguia explicar. Uma presença, uma sensação de que, apesar de tudo, estava fundamentalmente bem. Aquele foi o primeiro despertar de Maria. Um momento pequeno, aparentemente trivial, mas que plantou uma semente. Nos meses seguintes, ela começou a se fazer perguntas que nunca havia feito. Começou a buscar, encontrou pessoas, livros, experiências que ampliaram sua visão. E o processo continuou, não em linha reta, mas em espiral, sempre voltando ao centro, mas cada vez mais fundo. Talvez você reconheça algo da história de Maria na sua própria jornada. Talvez o seu despertar tenha começado com uma doença, uma separação, uma viagem, um sonho, um encontro inesperado. Os gatilhos são infinitamente variados, mas o movimento subjacente é sempre o mesmo, a alma chamando a atenção do ser humano de volta para si mesma. Você como semente de despertar. Isso significa que muitas das pessoas que vocês veem ao seu redor, adormecidas neste momento, despertarão para a verdade de quem realmente são, e vocês podem fazer parte desse processo. Mas queremos falar com cuidado sobre isso, porque há uma armadilha que muitos de vocês conhecem bem, a tentação de querer despertar os outros à força. De pegar alguém pelo ombro e dizer: você precisa saber disso, precisa entender isso, precisa ver o que eu vejo. Entendemos de onde vem esse impulso. Quando você descobre algo que transforma profundamente sua vida, é natural querer compartilhar. É um ato de amor. Mas precisamos lembrá-los de que cada alma tem o seu tempo. Cada ser humano tem o seu próprio acordo com o eu superior, com os guias, com o processo da existência. Forçar um despertar é como tentar forçar uma flor a abrir antes do tempo, você pode danificar as pétalas. O que vocês podem fazer, e o que é imensamente poderoso, é plantar sementes. Uma palavra dita com gentileza. Uma pergunta feita com curiosidade genuína. Um livro sugerido no momento certo. Uma escuta profunda quando alguém está sofrendo. Uma presença calma quando o mundo ao redor está em caos. Você pode ser a pessoa que plantou sementes suficientes para que, quando algo acontecer na vida deles, saibam que podem recorrer a você para obter mais explicações. Esse é um papel sagrado. Não é o papel do pregador, do mestre, do guru. É o papel da testemunha amorosa, do amigo confiável, do porto seguro. Pensem em outro exemplo. Imagine um homem chamado Carlos, que por anos ouviu sua irmã falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre a natureza da consciência. Ele ouvia com educação, mas internamente resistia. Achava tudo aquilo muito abstrato, muito distante de sua realidade prática. Então, certo dia, Carlos passou por uma crise de saúde séria. E no hospital, em um momento de medo genuíno, lembrou-se das palavras da irmã. Lembrou-se de que ela havia dito, certa vez: quando você não souber para onde ir, vá para dentro. Ele não sabia exatamente o que isso significava, mas fechou os olhos e tentou. E algo aconteceu. Uma calma, uma clareza, uma sensação de que havia algo além do corpo deitado naquela cama. Quando saiu do hospital, Carlos ligou para a irmã.
E foi o início de uma conversa que mudou sua vida. Não porque a irmã havia insistido ou pressionado, mas porque ela havia plantado uma semente, e o momento certo para essa semente germinar havia chegado. Vocês também têm essa capacidade. Cada um de vocês. E exercem essa capacidade simplesmente sendo quem são. A definição completa do despertar. Retomemos agora nossa definição, porque queremos expandi-la um pouco além do que dissemos antes. Estar desperto é saber que você é um aspecto da energia da fonte. Mas o que isso significa na prática? Significa que a mesma inteligência que criou as galáxias, que organiza os ecossistemas, que guia as estações do ano e faz o coração bater sem que você precise pensar nisso, essa mesma inteligência está dentro de você. Não é algo externo a você. Não é algo que você precisa alcançar, merecer ou conquistar. É o que você fundamentalmente é. Muitas tradições espirituais ao longo da história humana apontaram para essa mesma verdade com linguagens diferentes. Alguns chamaram de Deus dentro de mim. Outros de Atman. Outros de Buda interior. Outros de Eu Sou. As palavras variam, mas a apontação é a mesma: há algo em você que é eterno, que é ilimitado, que é pura consciência e puro amor. E aqui está o que consideramos o coração do despertar. Quando você sabe isso sobre si mesmo, inevitavelmente começa a saber sobre os outros também. Porque a energia da fonte não está dividida. Ela se expressa através de formas diferentes, diferentes corpos, diferentes personalidades, diferentes histórias, mas em sua essência, é uma só. Isso transforma a forma como você olha para o outro. O vizinho difícil, o colega irritante, o político com quem você discorda, o estranho na rua. Cada um deles é, em sua essência mais profunda, o mesmo que você, um aspecto da fonte, navegando pela experiência humana da melhor forma que consegue com a consciência que tem neste momento. Isso não significa que você precisa concordar com tudo que todos fazem. Não significa ausência de discernimento ou de fronteiras saudáveis. Significa, simplesmente, que por baixo de todas as diferenças, há uma unidade fundamental. E reconhecer essa unidade é despertar. O desafio de viver o despertar. Agora, uma vez que você saiba disso, é claro, você precisa vivenciar isso. E essa pode ser a parte mais difícil para todos vocês. Saber intelectualmente que você é um aspecto da fonte é um começo. Mas há uma diferença enorme entre saber com a mente e saber com todo o seu ser, com o corpo, com as emoções, com a forma como você reage quando está no trânsito, quando recebe uma crítica injusta, quando alguém que você ama o decepciona. O despertar real se revela nesses momentos. Não nos momentos de meditação profunda ou de êxtase espiritual, embora esses também sejam valiosos. Mas nos momentos cotidianos, nos momentos de atrito, nos momentos em que o velho padrão quer emergir e você tem a oportunidade de escolher diferente. É preciso se desapegar de muitas ideias antigas, crenças antigas, padrões antigos de pensamento e comportamento. Crenças que dizem que você é separado, que dizem que você é pequeno, que dizem que você precisa lutar para sobreviver, que o mundo é perigoso, que os outros são uma ameaça. Essas crenças não são más. Elas cumpriram uma função. Elas protegeram vocês em momentos em que a proteção era necessária. Mas chegou um momento, e esse momento é agora, para muitos de vocês, em que essas armaduras antigas começam a pesar mais do que proteger. Pensem em uma mulher, vamos chamá-la de Ana. Ana cresceu em uma família onde mostrar emoções era visto como fraqueza. Ela aprendeu a ser forte, a não chorar, a resolver tudo sozinha. Por décadas, essa crença a serviu de certa forma, ela se tornou capaz, eficiente, independente. Mas também a isolou. E quando ela começou sua jornada de despertar, um dos maiores desafios não foi aprender conceitos novos.
Foi soltar a crença de que precisava fazer tudo sozinha. Foi aprender a receber ajuda. Foi aprender a deixar as lágrimas virem quando precisavam vir. Soltar crenças antigas não é fácil. É um trabalho de coragem e de gentileza consigo mesmo. É olhar para o que foi construído ao longo de anos, às vezes de vidas inteiras, e dizer: obrigado por me servir. Mas já posso seguir de outra forma agora. O ser humano como ser sagrado. Queremos abordar algo que percebemos ser uma fonte de confusão e, às vezes, de sofrimento desnecessário entre aqueles que estão despertando. Há uma tendência, especialmente nos primeiros estágios do despertar, de desvalorizar a experiência humana. De ver o corpo como uma prisão, a vida cotidiana como uma distração, as emoções como obstáculos. De querer sair da humanidade e chegar a algum lugar mais elevado, mais puro, mais espiritual. Nós compreendemos esse impulso, mas queremos dizer com toda a clareza que temos: não há nada de inferior em ser um ser humano. A experiência humana é extraordinariamente rica. A capacidade de sentir, de amar, de sofrer, de criar beleza, de encontrar significado no meio da dor, é algo que seres de muitas outras dimensões observam com uma espécie de admiração reverente. Vocês habitam corpos que são instrumentos incrivelmente sofisticados de percepção e de expressão. Vocês vivem em um planeta de uma beleza e de uma diversidade que são únicas no universo. O que queremos dizer quando falamos de não se limitar ao rótulo de mero ser humano, não é que a humanidade é inferior. É que a humanidade é muito mais do que geralmente é percebida. Quando alguém se define apenas como um ser humano, no sentido mais reducionista, uma criatura biológica, produto de circunstâncias, limitada pelo tempo e pelo espaço, está deixando de fora a maior parte do que realmente é. É como descrever uma sinfonia dizendo apenas que é barulho. Vocês são seres humanos e muito mais. São a fonte se experienciando através de uma forma humana. São eternidade vivendo temporariamente no tempo. São infinito explorando o que é ser finito. Ambos os aspectos são reais. Ambos são sagrados. A família galáctica. Com todos esses despertares chegando, será mais fácil para as pessoas aceitarem que fazem parte de uma comunidade maior, conhecida como Comunidade Galáctica ou Família Galáctica. Queremos falar sobre isso com cuidado, porque sabemos que para alguns de vocês essa ideia é natural e familiar, enquanto para outros ainda gera dúvida ou resistência. Ambas as respostas são válidas. O universo é imenso. A ideia de que entre bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, a Terra seria o único ponto onde a consciência inteligente se desenvolveu, essa ideia, quando examinada com honestidade, revela-se improvável. E cada vez mais seres humanos estão chegando a essa conclusão por conta própria, independentemente de qualquer ensinamento espiritual. Existem muitas formas de inteligência no cosmos, em muitos estágios diferentes de desenvolvimento. Algumas dessas inteligências estão profundamente comprometidas com o florescimento da humanidade e com a ascensão de Gaia. Nós, os arcturianos, somos um exemplo disso. Mas há muitos outros, das Pleiades, de Sírius, de Andrômeda, e de regiões que a ciência humana ainda não tem instrumentos para detectar. Esses seres não são figuras a serem temidas ou adoradas. São, em muitos sentidos, família. São consciências que, assim como vocês, são aspectos da mesma fonte, e que escolheram caminhos de evolução diferentes dos caminhos humanos. Para alguns de vocês, será a presença dessas consciências, sentida em meditação, em sonhos, em encontros que desafiam a explicação convencional, que ajudará a aprofundar o despertar. Para outros, será o despertar que abrirá a percepção para essa presença. As duas direções são válidas. O que importa é que a conexão existe, sempre existiu, e está se tornando mais acessível à medida que a frequência coletiva da humanidade se eleva.
Você não está sozinho. Queremos falar diretamente àqueles de vocês que se sentem solitários em sua jornada de despertar. Que estão em famílias onde ninguém parece compartilhar suas buscas. Que vivem em comunidades onde falar sobre essas coisas é motivo de estranhamento ou de ridicularização. Que às vezes se perguntam se estão indo no caminho certo, ou se estão simplesmente se iludindo. A nós, essa solidão é uma das experiências mais comuns, e mais desafiadoras, na jornada de despertar. E queremos dizer com todo o amor que temos, você não está sozinho. Primeiro, porque há muito mais pessoas que compartilham sua visão de mundo do que você imagina. O isolamento muitas vezes é geográfico ou circunstancial, não real. Há comunidades, físicas e virtuais, onde você pode encontrar sua tribo. Segundo, porque você nunca está realmente sozinho em um sentido mais profundo. Seus guias, seus anjos, seu eu superior, esses aspectos do seu ser que existem além da dimensão física, estão sempre presentes. Sempre disponíveis. A conexão com eles não requer nenhuma habilidade especial. Requer apenas intenção e abertura. E terceiro, e isso é algo que queremos que você realmente absorva, sua presença como alma desperta em seu ambiente, mesmo que silenciosa, mesmo que discreta, já é profundamente significativa. Você não precisa convencer ninguém de nada. Você não precisa explicar nada ou defender nada. Sua simples presença, a frequência que você carrega, o amor que você irradia, a paz que você cultiva, já está afetando todos ao seu redor de formas que muitas vezes são invisíveis mas são reais. Não se preocupem em estar sozinhos em sua família ou comunidade como almas despertas. Haverá mais pessoas se juntando a vocês em breve, e vocês terão muito mais em comum com seus vizinhos antes que percebam. Como apoiar o processo? Queremos oferecer algumas reflexões para aqueles que desejam apoiar seu próprio processo de despertar e o de outros. Cultive a presença. O despertar não acontece no passado nem no futuro. Acontece agora. Qualquer prática que traga você de volta ao momento presente, seja meditação, caminhada na natureza, arte, música, respiração consciente, é uma prática de despertar. Honre suas emoções. As emoções não são obstáculos ao despertar, são mensageiras. Quando você sente tristeza, raiva, medo, alegria, essas são energias que pedem atenção e movimento. Reprimi-las não as faz desaparecer, apenas as empurra para mais fundo. Acolhê-las com consciência é uma forma poderosa de liberação e de crescimento. Seja curioso, não crítico. Em relação a si mesmo e aos outros. O despertar floresce em um clima de curiosidade gentil. Quando você observa um pensamento ou comportamento em si mesmo que não quer mais manter, a abordagem mais eficaz não é a autocrítica severa, é a curiosidade compassiva, de onde isso vem. O que isso está tentando me proteger? Como posso me mover em direção a algo diferente? Confie no seu processo. Cada jornada de despertar é única. Não existe uma linha do tempo correta, uma sequência obrigatória de experiências, um conjunto fixo de marcos que você precisa atingir. Confie que sua alma sabe o que está fazendo. Confie que os momentos de dificuldade são parte do processo, não sinais de que você está falhando. Conecte-se com a natureza. A Terra, Gaia, é um ser vivo em seu próprio processo de ascensão. Quando você passa tempo em contato com a natureza, está se conectando com essa inteligência vasta e amorosa. Essa conexão nutre e orienta o despertar de formas que vão além do que as palavras conseguem capturar. A visão do que vem. Queremos encerrar com uma visão do que vemos se desdobrar para a humanidade nos próximos tempos. O que está vindo não é apenas um despertar individual, mas um despertar coletivo. Há momentos na história de uma civilização em que a consciência coletiva dá um salto.
Esses momentos são marcados por turbulência, porque a mudança raramente é confortável, mas também por uma expansão extraordinária de possibilidades. Vocês estão em um desses momentos agora. Os desafios que a humanidade enfrenta, ambientais, sociais, políticos, econômicos, são, em um nível mais profundo, catalisadores de despertar. Eles estão revelando o que não funciona, o que não é sustentável, o que precisa ser transformado. E embora esse processo possa ser doloroso, ele está servindo a uma função evolutiva essencial. À medida que mais e mais seres humanos despertam para a verdade de quem são, a forma como a civilização humana se organiza inevitavelmente começa a mudar. Sistemas que foram construídos sobre a ilusão